Fala galera, vamos falar hoje sobre o Wolfsburg. Eu fiz um vídeo há alguns dias falando sobre o Eintracht Frankfurt e naquele vídeo eu citava como Eintracht Frankfurt e Wolfsburg são dois intrusos, entre aspas, na briga por vaga na Champions, na Bundesliga. E são times com características bem diferentes, mas que chamam atenção dentro da temporada até agora. Então, vou deixar aqui em cima o link para o vídeo do Eintracht Frankfurt, que eu falo um pouco mais sobre o funcionamento coletivo do time, a estrutura, os mecanismos de um time que tem tido um ataque muito forte, um aproveitamento muito alto em 2021. E o Wolfsburg, nessa sexta-feira, abriu a rodada da Bundesliga, vencendo o Arminia Bielefeld por 3-0. E o que é mais importante aí, além da vitória, é claro, né? O Wolfsburg está dentro dessa disputa, vai pontuando. Mas o que chama atenção aí é o tempo sem sofrer gols. São 6 rodadas seguidas sem tomar um gol, no caso do Wolfsburg. E se a gente for pegar ainda um jogo de Copa, teve um jogo de Copa da Alemanha no meio dessas rodadas, então são 7 partidas seguidas sem ser vazado. E o que representa aí um total de 666 minutos sem tomar um gol sequer, que é a melhor marca da história do clube, do Wolfsburg. Não é a melhor marca da história da Bundesliga. Aliás, dentro desses 666 minutos, tem aí a minutagem da Copa, né? Então não são todos os minutos para a disputa por um recorde da Bundesliga. Na Bundesliga, o recorde é 884 minutos. O recorde é do Stuttgart em 2003, até um período ali que pega o final da temporada 2002-2003 e o início da temporada 2003-2004. Então é dentro do ano de 2003, o Stuttgart conseguiu chegar a essa sequência de 884 minutos sem sofrer um gol sequer. Essa é a maior minutagem, é o recorde de tempo sem sofrer um gol na história da Bundesliga. O Wolfsburg pode tentar chegar até lá. Mas acho que, além dessa questão da solidez defensiva, que é um ponto muito importante do trabalho do Oliver Glasner, que já tinha tido um bom início de temporada passada também, e depois não conseguiu manter a toada até o fim da temporada, mas é um treinador que já tinha feito um ótimo trabalho na Áustria também, com Lask Linz. Então é um treinador que vem chamando a atenção. E essa organização, acho que é o ponto mais legal do Wolfsburg, e aí eu uso o campinho para falar um pouco sobre essa estrutura, falar sobre alguns desses princípios do padrão, porque a gente fala sobre a defesa, e é claro que ao falar sobre um número expressivo de uma defesa pouco vazada, uma defesa que tomou 19 gols até aqui na temporada da Bundesliga, mais do que isso, eu acho que tem um todo aí. Claro, se a gente olhar para a linha de defesa, talvez seja a linha de defesa de maior qualidade de desempenho, não estou falando de individualmente, de potencial, mas talvez seja a linha de defesa da temporada até aqui na Bundesliga. Porque você olha para Mbabu e Paulo Otávio, laterais fundamentais dentro da estrutura do time, atacando e defendendo. Olha para o desempenho de Maxence Lacroix e John Brooks, dois zagueiros que estão bem demais e que também são importantes na estrutura de saída de bola e que são muito sólidos, um time que também é muito forte no jogo aéreo, no embate, nos duelos mais físicos. E essa força no jogo aéreo vale para a própria área, para se defender, mas também para a área adversária. Na bola parada ofensiva, por exemplo, Brooks é um jogador muito alto, muito forte. Não é o único para atacar a área, porque aí você tem um Weghorst, que é um atacante grandalhão e que é forte no jogo aéreo, mas que também apresenta mobilidade dentro desse sistema de jogo. Então tem sido um Wolfsburg que é uma atração no campeonato. Não de um time brilhante, envolvente, criativo o tempo inteiro, mas é um time que em termos de organização sabe o que quer fazer e tem executado bem e não tem sido vazado, que é um mérito tanto. É claro que uma hora ou outra a bola vai entrar, o time vai tomar gol, não dá pra imaginar que vai ficar assim pra sempre, é claro. Mesmo se fosse o melhor time da história do futebol, em algum momento tomaria gol. Então a questão não é o tempo que vai durar esse recorde, e sim a capacidade desse time para se colocar numa zona de briga por vaga na próxima Champions. E aí, falando sobre o time, a gente olha pro campinho e vê um 4-2-3-1 em tese, e pensa, ok, é um 4-2-3-1 como qualquer outro, né? Então é um time que tem o Castells no gol, já falei da linha de defesa, aí no meio campo tem o Arnold e o Schlager como dois meio-campistas extremamente importantes no direcionamento da posse de bola, eu vou falar sobre isso já já. À frente, Gerhardt centralizado, Steffen à esquerda e Baku à direita, com o Weghorst como comandante de ataque. Já tem um ponto interessante que é essa dobradinha dos laterais pela direita, né? O Ridley Baku é uma das revelações do ano, aí da temporada, no campeonato alemão, um jogador que cresceu muito nos últimos meses. É um lateral, mas a concorrência dentro do Wolfsburg é muito forte. Em determinado momento o Wolfsburg chegou a ter problemas com lesões também para lateral, mas o Baku, que chegou depois do início da temporada, virou um jogador capaz de corresponder na lateral, mas a partir do momento em que ele e Mbappé estiveram à disposição, foi muito interessante como o Glasner soube utilizar os dois em campo ao mesmo tempo, com o Baku como um meia pela direita, jogando à frente, mas não necessariamente como ponta, mas à frente do Mbappé, para ter um outro funcionamento. Então,
Essa dobradinha é muito importante. E qual que é, dentro dessa estrutura, ok, os três meias jogam centralizando bastante. Então os três meias jogam bem próximos por dentro, muitas vezes tentando abrir uma opção de passe nas costas dos volantes adversários. É muito comum que o Gerhardt seja o jogador que tente se projetar para fazer companhia ao Weghorst na frente, e aí o Baku centraliza, o Steffen centraliza, porque quem vai explorar os corredores são os laterais. E os laterais são importantíssimos nesse papel de chegada, aceleração, ir à frente. Eles não ficam posicionados como pontas, não são aqueles caras que abrem o campo o tempo inteiro no momento de posse de bola, mas eles são jogadores que se apresentam, se projetam e avançam, geram ataques pelos dois lados, porque aí tá um ponto. O Wolfsburg não é um time que faz questão de dominar a posse de bola, mas tem cenários dentro dos jogos em que fica mais tempo com a posse de bola, até dependendo do adversário, da situação. E aí como que funciona? Você tem a dupla de zaga e a dupla de volantes. Esse quarteto, essa espécie de um quadrado, muitas vezes o Arnold recua para receber entre os zagueiros ou ao lado da dupla de zaga, o Schlager fica um pouco à frente dele, mas essa dupla de volantes, aliada à dupla de zaga, tem um papel importantíssimo no direcionamento da saída de bola. O que o Wolfsburg procura o tempo inteiro? Rodar de um lado para o outro. Tentou sair pelo lado esquerdo, está congestionado? Gira para sair pelo lado direito. E da mesma forma, tentou sair pelo lado direito, está congestionado? Gira. E quem faz esse direcionamento é exatamente esse grupo, esse quarteto. Por quê? Aí entra Arnold e Schlager, dois meio-campistas passadores. Brooks e Lacroix, dois zagueiros passadores. Então o Brooks explora muito esse passe vertical, seja num lançamento, seja para quebrar linhas acionando o quarteto de frente, porque é interessante nessa estrutura como o Wolfsburg fica muitas vezes com um quarteto central de saída de bola, dois zagueiros, dois volantes, com um quarteto ofensivo, os três meias e um atacante, e os laterais são os caras que dão essa saída e avançam, ganham metros pelos lados. Então ficam os quatro de trás direcionando passes para os lados ou para frente, os laterais tentando avançar e o lado que o time sair com a bola, esse lateral vai à frente, vai à linha de fundo, e os quatro da frente, muitas vezes próximos por dentro, esperando o momento da aceleração, seja numa bola mais direta, e aí ela pode chegar para um pivô do Weghorst, por exemplo, que pode se movimentar e tentar abrir espaço para uma infiltração do Gerhardt, ou para os dois meias pelos lados, que acabam trabalhando muito por dentro, e aí vem a consequência dessa saída pelos lados. Saiu pela direita, o Mbabu vai se projetar bastante. Num primeiro momento, o time vai ter, nessa faixa central, Baku, Steffen, o Gerhardt tentando dar profundidade, tentando atacar muitas vezes as costas da linha de defesa, e o Mbabu, por se projetar como um lateral ofensivo, tende a atrair a marcação do adversário. Pode ser o meia, pode ser o lateral do adversário. Se alguém se desprendeu, quebrou a linha de defesa, aí o Baku pode fazer ou esse movimento em diagonal para fora, ou continuar com uma opção de meia por dentro. O Gerhardt pode fazer esse movimento para atacar a linha de defesa que pode estar quebrada. Quebrada que eu quero dizer é o quê? Espaço entre lateral e zagueiro. Se o lateral subiu para marcar o Mbabu que se projetou, pode ser que tenha surgido um espaço por ali. E aí o Wolfsburg vai tentar acionar esse quarteto central de frente para tentar resolver. Do outro lado, da mesma forma. Recomeçou, vai sair com o Paulo Otávio pelo outro lado. Paulo Otávio vai se projetar. Saiu alguém na marcação dele, quebrou a linha de defesa. De repente é o momento para o Steffen receber em velocidade, atacar em profundidade, ou do próprio Gerhardt fazer esse papel também. Então é um time que tem muito essa ideia de ter calma e distribuição a partir do quarteto recuado e ter laterais incansáveis. E são laterais muito importantes também na recomposição. Defensivamente eles fazem boa temporada. O Paulo Otávio vive um ótimo momento, atacando e defendendo. Então são laterais que o tempo inteiro oferecem auxílio, oportunidade, são opções ofensivas e ao mesmo tempo o time perdeu a bola, é um time que costuma ter uma boa transição defensiva, seja pela agressividade para marcar ou até por proteger os espaços, porque se é um time que não ataca com tanta gente posicionada lá na frente, você tentou sair por um lado, perdeu a bola, você tem geralmente os dois volantes, os dois zagueiros e mais o lateral do lado oposto. São 5 jogadores já prontos ali para esse momento da transição defensiva. Muitas vezes você consegue frear aquele ímpeto do adversário que recuperou a bola e que quer acelerar as transições. Então o Wolfsburg tem sido um time que se protege muito bem, forte no jogo aéreo, protege a própria área, às vezes tem dificuldades para construir, até por não ser esse time que ataca com tantas peças ou que é tão criativo em termos de capacidade individual desse quarteto ofensivo, mas é um time que tem a bola parada como uma alternativa para tentar abrir o placar, força na bola aérea, chegada à área adversária.
e que tem paciência para girar de um lado para o outro, sempre explorando os laterais para ganhar campo. Em geral, mais até pelo lado direito, o lado onde o time costuma concentrar mais as ações nessa saída com Mbabu e Baku, essa dupla de laterais que ocupa o lado direito. Mas também com muita capacidade de ser vertical pelo lado esquerdo, com o Paulo Otávio indo à frente. Tem contado com o Weghorst artilheiro também, fazendo gols dentro da temporada, sendo um jogador que ele é grandalhão, ele parece atrapalhado em alguns momentos, mas ele funciona como pivô para uma saída mais direta, porque como eu falei, o Wolfsburg não é aquele time que faz questão de sair curto, de trabalhar a bola o tempo inteiro. Em vários momentos vai optar por uma bola mais longa e vai encontrar alvos para isso, principalmente o Weghorst. Então ele é esse jogador que pode receber de costas um pivô, preparar para o trio de meias, que geralmente está próximo dele, então é um trio que vai tentar acelerar a partir desse pivô do Weghorst, ou até mesmo com o Weghorst atacando os espaços, conseguindo arrancadas de tiro curto, né? Nessas arrancadas ele consegue ter a passada larga para dar velocidade a alguns ataques. Não é o cara que vai percorrer 40 metros em velocidade, mas para pequenas arrancadas, essa explosão dele tem ajudado também. É um Wolfsburg muito competente e competitivo dentro da temporada. A marca tem sido a defesa. Essa sequência de 7 partidas, sendo 6 rodadas da Bundesliga sem sofrer gol, é uma sequência muito expressiva, muito importante. É um time que no início da temporada empatava demais e a grande dificuldade, o grande desafio é tentar ser um time mais criativo para justamente a defesa se garante? Ótimo, você já está partindo do princípio de que vai ganhar pontos importantes a partir da defesa. Mas se o ataque conseguir descomplicar mais vezes, sair na frente, criar situações para colocar o time na frente do placar, aí é o cenário ideal para se defender e poder explorar essas transições com mais campo, para de repente castigar mais os adversários. Mas é um time legal de ver jogar, tem sido uma das atrações da Bundesliga, tá dentro dessa briga por vaga na Champions da próxima temporada, se vai classificar ou não, a gente tem que esperar, inclusive esperar para ver até onde vai essa sequência sem ser vazado. Já são quase 700 minutos dentro do campeonato alemão. Conta aí com os comentários de vocês, com a curtida no vídeo, inscrição no canal, um abraço, até a próxima.